Boa tarde, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró. Boa tarde a todos os nossos irmãos das igrejas do Presbitério rumo ao sertão. Estamos aqui para trazer mais uma exposição bíblica e hoje nós vamos compartilhar com vocês o livro de Efésios, capítulo 1, verso de 15 a 23. E o tema que nós escolhemos está no verso 15, que diz: amor para com todos os santos. Quero, antes de orar, lembrar aos irmãos que estamos numa crise de pandemia, né, do coronavírus, e os irmãos estão em casa. Os irmãos estão todos confinados e que devem se manter assim até as autoridades achar que se deve liberar. Mas, enquanto isso, vamos estar orando constantemente, né? Pedindo a Deus a sua direção e compartilhando, né, a palavra de Deus, evangelizando nas famílias que têm pessoas não cristãs. Então, é a nossa palavra, né? Nós vamos orar e depois a gente lê o texto sagrado. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa, ó Deus, alcance todo o Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra nesta tarde traga para todos os nossos irmãos um conhecimento necessário da Tua palavra para nos fortalecer na nossa vida cristã. Nos guia, nos orienta e que possamos expor a Tua palavra, Senhor, com fidelidade às Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler em Efésios 15, primeiro verso de 15 a 23. Diz assim as Santas Escrituras, Nova Almeida Atualizada. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que a ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou a ele todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja. Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o texto que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. E eu quero introduzir os 3 pontos, ou os 3 versículos que eu escolhi para compartilhar com vocês desse texto. O primeiro é o 15, com a frase amor para com todos os santos, que é também o tema do nosso estudo. No início dos nossos estudos, né, nós
fizemos uma exposição sobre a carta de Efésios, dando detalhes e dando muitas informações sobre os Efésios. Então vamos ao primeiro ponto, a parte introdutória. Amor para com todos os santos. Amados, Deus plantou a igreja de Éfeso e conhecia os santos irmãos que exercitavam, amados, o amor, a fé cristã e desfrutava de uma unidade de fé, né? Unidade de fé que mantinha, amados, a verdadeira comunhão do corpo de Cristo. Olha, Paulo tinha um sentimento muito grande, amados, por esta igreja. E quando Paulo percebeu que ela fora atingida pela ação maldosa dos judaizantes, né, que desejavam anular o que havia sido ensinado ali por ocasião da plantação da igreja feita pelo próprio Paulo, né, ele então procurou passar para os irmãos efésios, né, o verdadeiro ensino da doutrina, né, e assim este livro ou esta carta, amados, se constitui em um verdadeiro compêndio da fé cristã. Muito amada essa carta dos Efésios por todos os crentes, né? Porque fala sobre a salvação, amados, e se torna como é conhecido pelos teólogos como o maior material doutrinário sobre a salvação em Jesus Cristo. Vamos ver o verso seguinte, o de número 18, onde eu vou inicialmente dar a introdução a este versículo 18, com a frase: a esperança da vocação dos santos. Meus amados, eu creio que Paulo, ao enviar esta carta aos Efésios, irmãos, ele desejava que eles, né, tivessem assim o domínio da fé cristã na vida deles, né? Então, vejamos algumas colocações que eu quero fazer. Primeiro, que o ensino doutrinário, amados, era importante e tinha como objetivo, amados, levar os santos irmãos a terem uma concentração de tudo aquilo que era necessário, meus amados, a exposição da palavra, amados, da fé em Jesus Cristo, que tem o seu comando, como diz aqui o texto, assentado, né, amados, no trono, né, do trono, assentado no trono, amados, das regiões celestiais, amados, né? E está presente permanentemente em todos os santos irmãos para eles evangelizar os pecadores e aplicar o plano da salvação. Em segundo lugar, amados, a prática era importante no conteúdo desta carta. A prática que os Efésios deveriam exercitar, amados, era necessário que eles exercitassem a espiritualidade, irmãos, da vida como sendo, amado, corpo de Cristo, para aplicar sobre as pessoas a fé cristã. É isso, né? Para que o testemunho dos santos irmãos fosse exatamente aquilo que os Efésios estavam vivendo como novas criaturas, como alguém que recebeu Jesus Cristo na sua vida. Meus queridos, a terceira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, amado, nessa introdução do verso de número 18, é estar pronto para servir. Eu acho que o último capítulo, né? Está pronto para servir até como soldado, né? Pois é, está pronto para servir a vida cristã, amados, que se desenrola numa vida diária, do dia a dia das nossas vidas, não é? Para estarmos prontos para enfrentar qualquer problema, qualquer dificuldade que surja, amados, enquanto nós estivermos aqui nesta era presente, neste mundo em que nós vivemos.
devemos estar sempre prontos para resolver os problemas, irmãos, e sobretudo, amados, a igreja, o cristão, ele deve exercitar o evangelho, falar do reino de Deus, pregar as boas novas, para que a voz do evangelho seja ouvida, né, por todas as pessoas. Vamos agora para o terceiro verso também introdutório, o verso de número 20, né? Sentar à sua direita nas regiões celestiais. Que bênção, né? Onde é que nosso homem está? Nosso homem Jesus está. Lá no céu tem um homem. Lá na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem que ressuscitou está lá na glória. Sentado nas regiões celestiais, irmãos, né? Amados, Paulo explica isso muito bem a respeito do nosso líder. Quem é o nosso líder? Não é Paulo, não. Nosso líder é Jesus Cristo, né? Então ele fala, amados, que depois que Jesus Cristo foi ressuscitado, amados, né? Ele tomou todas as providências. Foi o que ele fez? Enviou o Espírito Santo para estar onde? Ora, dentro do nosso coração, né? Que maravilha! Então nós temos ele no nosso coração. A soberania, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo está dentro dos nossos corações, irmãos, né? Aliás, o único, né? O fundador da nova humanidade cristã. Olha, eu tenho rotulado esse nome, que eu nunca vi ninguém rotular, os maiores teólogos de todos os tempos, nunca vi. Mas eu rotulo a humanidade cristã e a humanidade adâmica, para dizer que existe o homem, homem, e Jesus, homem. Ou para dizer o homem e Deus, né? Então eu rotulo dessa forma. O fundador da humanidade cristã, né? E ele veio fundar aqui a igreja cristã. Ele disse lá, eu estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus. Amados, a gente precisa entender bem isso na vida da gente, amados, né? O Senhor Jesus, irmãos, se encontra regendo as regiões celestiais. Ele está no comando de tudo, amados. Não só dos poderes celestiais, mas também dos poderes terreais, amados. E diz o texto sagrado que ele coloca por debaixo dos seus pés todas as coisas. Por debaixo dos seus pés. Por quê? Porque ele é o cabeça federal soberano da humanidade, do homem. Jesus Cristo é o cabeça federal, o corpo, né? Tem o cabeça, que é Jesus Cristo, amado, né? Amados, então tudo Paulo passou para os Efésios, para que os Efésios estivessem estimulados, motivados para vencer os inimigos, pregar o Evangelho, falar, oh, meu Deus, como nós precisamos hoje estarmos, irmãos, motivados, fortalecidos, porque o Espírito Santo está no nosso coração, ele está conosco para nós agirmos. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é o verso de número 15, que fala, não é, amor para com todos os santos. Vamos lá. Os Efésios formaram uma igreja, a igreja que tinha um compromisso com Deus, né? E Paulo destacou que era irmãos firmes na fé, que se dedicavam à obra de Deus, irmãos, como ele diz aqui no verso 5, a continuidade, e ele disse, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm. Olha aí, Paulo viveu lá com eles, plantou a igreja lá. Eu sou um pequenininho plantador de igreja, mas a gente acompanha nossas igrejas. Por isso que eu vou sempre nas viagens missionárias para visitar os irmãos. Às vezes surgem dificuldades, a gente tem que estar lá. Foi o que aconteceu com Paulo. Amados, os Efésios foram invadidos por judaizantes, pensa aí, né? Os judaizantes azucrinaram a vida dos cristãos ali da Galácia, de Colosso, sei lá, de todo canto ali,
de, de toda parte ali, né? De Laodiceia, de Éfeso. Olha, Éfeso, eu contei no início aqui dessa carta, que Éfeso era a principal cidade depois de Roma. E era dominada pelo Império Romano. Era uma metrópole, né? Pois é. Muito bem, meus irmãos. Então, amados, os judaizantes tentaram ali tumultuar, amados, e gerar discórdia na igreja, né? E os irmãos reagiram, não foram na conversa deles, né, amados, não foram na conversa deles, embora tenha gerado dificuldades, né, pois sempre existe alguém, né, que não está preparado, certo? E vai na conversa dessas pessoas, desses judaizantes. Os judaizantes de hoje são essas heresias, essas seitas, que tem dentro também da nossa própria denominação, né? Temos aí os radicais aí, né? E a gente precisa ter muito cuidado, amados, né? Exatamente. Então essas pessoas estão na igreja, e Paulo, na carta, amado, procurou fortalecer os irmãos com conteúdos que pudessem ajudar eles, né, a estarem preparados, amados, para se acontecer outra vez, eles então rechaçarem esse povo. Quem não se lembra do G12, quem não se lembra, né, desses movimentos, amados, heréticos que chegam aí em nossas igrejas. Amados, na carta aqui, Paulo diz aos Efésios que ele tinha no Senhor, né, que ele estava alegre no Senhor, né, e agradecia muito ao grande desempenho dos irmãos como uma igreja nova, uma igreja primitiva, que se comportava, amados, de uma forma digna na missão de anunciar o reino de Deus para os pecadores. Meus queridos, Paulo também disse que eles estavam fazendo parte, né, da sua, fazendo parte da sua devocional de oração. Ele orava por eles incessantemente, lá na prisão, né, em Roma. Ele orava por eles, irmãos. Olha o que é que ele diz aqui no verso 17. Veja bem. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pedia, ele intercedia, como hoje a gente está aprendendo também a fazer isso, né? Meus irmãos, para o fortalecimento daquela igreja, Paulo fazia isso, né? Porque aquela igreja tinha uma missão de anunciar o reino de Deus para os pecadores. Toda igreja que faz parte da missão, amados, da missão deixada por Jesus Cristo, amado, deve ser uma igreja onde a fé, amados, pode ser percebida na vida dos irmãos, e assim mantém os irmãos firmes na fé, fiéis a Deus, amados. Amados, em nossos dias as coisas têm se avolumado, não é? Os judaizantes de hoje, amados, são muito mais cheios de percalços e de argumentos negativos que procuram desvirtuar a trajetória do caminho da missão da igreja, irmãos. Os irmãos devem seguir o exemplo da igreja de Éfeso, dos Efésios, firmes, fortes na fé. Amados, a oportunidade da ação aparente negativa realizada, amados, pelos judaizantes aos Efésios, de certo modo, contribuiu positivamente para, amados, Paulo elaborar o grande exarado, o grande tratado, amados, da doutrina da salvação, né? Interessante, né? Então, amados, Paulo elaborou para a igreja esse tratado teológico da nova igreja, irmãos, que debutava, né? Que debutava como fundador, como o fundador, o Filho de Deus, né?
que nada mais é do que o soberano, amados, sobre toda a humanidade. Este é o nosso líder. Este é Jesus Cristo, amados. E aqui no texto ainda diz, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Amados, quem faz parte, amados, dessa igreja, quem faz parte, amados, desta igreja, meus queridos, não é preciso ser alguém, amados, é preciso ser alguém, amados, que precisa estar comprometido com aqueles irmãos lá de Efésios, comprometidos com a fé, amados, para poder vencer os momentos contrários e se manter, amados, firmes nos oráculos de Deus, irmãos, para ser vencedor, cheio da graça de Deus, irmãos, e poder entregar o recado de Deus para os pecadores, amados, e abençoar a humanidade, alcançar a humanidade, amados, dos pecadores, para que eles venham a ser remidos no nome do Senhor Jesus, irmãos, que veio ao mundo para salvar o homem. Em segundo lugar, amados, nós vamos ver o verso de número 18. O verso de número 18, a esperança da vossa vocação. Olha, eu estou estudando Efésios talvez um pouco diferente dos grandes teólogos, dos que têm grandes conhecimentos. Eu estou indo meio devocional e meio teológico, uma coisinha muito pouca, mas importante para você. Olha esse tema aqui do verso 18, a esperança da vossa vocação. Preste bem atenção. A igreja dos Efésios era composta de cristãos que já demonstravam serem portadores da esperança da vocação de Deus, irmãos, pois eles já experimentavam usufruir da vida espiritual. Olha o que diz o verso 18 ainda, dentro do verso 18. A riqueza da glória da sua herança nos santos. Amados, numa vida de verdadeira comunhão com Deus, como a dos Efésios, irmãos, eles se uniam no partir do pão, né, como no início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Vamos recordar isso aí? Vamos lá para a Bíblia. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É o que os Efésios faziam, amados. Né? Amados, a igreja dos Efésios, que vivia já em sua época uma esperança da vocação, bem como também vivia de olho no futuro, na glória de Deus. É o que eu e você, nós precisamos olhar cada vez mais para o futuro. Às vezes eu olho tanto para o futuro que eu estou na minha cama, no meu travesseiro, pensando, imaginando a sumidade fantástica que vamos ter como vasos, né, de misericórdia, como os escolhidos de Deus, eleitos de Deus, salvos pela graça do Senhor Jesus. Eu fico imaginando, amado, o que é novo céu, vixe, muita coisa, nova terra e nova Jerusalém, brincadeira, com um corpo novinho, zerado e eterno. Isso é fantástico, meus irmãos, né? É fantástico. Então, essa igreja viveu aquela época, essa esperança, né? Bem como também vivia, amados, de olho, como eu disse, no futuro, né? Do que viria, amados, pela glória de Deus, para os eleitos santos, para ir para o céu, aonde Jesus Cristo está, né? Mas ele vai voltar, Jesus vai voltar. E os que estiverem já com ele lá, vai vir com ele, se estiverem vivos aqui, vão ser arrebatados, vão todos para o julgamento final, onde não vamos ser julgados, porque em trânsito fomos julgados. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Então já houve o nosso julgamento. Né? Olha, meus queridos, precisamos ter esses sentimentos que tiveram os Efésios. Esse sentimento forte que Paulo aqui descreve.
Olha, meus queridos, a igreja dos nossos dias, irmãos, deve ser despertada para viver essa santa esperança da vocação dos santos, irmãos, né? Para ser um eleito que vai herdar a glória de Deus, irmãos. E a começar nesta vida, do nosso dia a dia, amados, pois não existe tempo para perder com outras coisas efêmeras e passageiras desta vida. Não é para nós estarmos perdendo tempo com futebol, tempo com shows, tempo com tantas coisas desnecessárias, né? Ao invés de estarmos servindo a Deus. Porque são dons, muitos dons. Os que vão cantar, os que vão evangelizar, os que vão pregar, são muitos dons, os que vão servir. Nós não teríamos tempo para perdendo nas coisas paralelas, efêmeras e passageiras desta vida, não. Crente, amados, ter essa vocação, amados, da esperança, né? Do futuro, e algo que deve motivar, amado, e ser o comprometimento da vida cristã. É isso aí, meus queridos, né? Amados, não conheço outra coisa como o mandamento expresso do Senhor Jesus, como ele fez na instituição da igreja, né? Foi o que ele disse, né? Ele disse que era para pregar o evangelho, amado, e precisamos deixar as coisas alheias, desligados, irmão, acomodados desta vida, relaxados, amados, e viver esse mandamento do Senhor Jesus, tão importante para a nossa vida. Olha, meus queridos, a veemência de Paulo em orar pelos Efésios era de grande gratidão a Deus. Ele estava grato porque a igreja que ele plantou estava incrível. Hoje eu fico feliz quando eu vejo dezenas e dezenas de igrejas plantadas e vejam 4 presbitérios organizados. Eu fico muito feliz como Paulo. Eu tenho que dar graças a Deus, irmãos, não é? E dar gratidão a Deus, né, pelo comportamento que Paulo tinha dos Efésios. Eu tenho com meus campos missionários do Rumo ao Sertão. Isso é muito importante, amados, né? Amados, o cristão, o crente, deveria ter um comportamento melhor em relação ao Evangelho, a pregação, amados, ser um evangelista, não é? E partir para alcançar os pecadores e fazer com que a igreja cresça, amados, cresça não por ter números, mas por ter pessoas escolhidas, salvas, que ouviu a voz, né, de Cristo em suas vidas. Olha, um grande exemplo para a igreja dos nossos dias, irmãos, ela não pode deixar de anunciar o reino de Deus, de entregar o recado de Deus para as pessoas, né? O crente preparar-se para isso aí. Isso é fundamental, é importante e demais, irmãos, né? Na vida cristã, meus queridos irmãos, né? Amados, a igreja não tem como fugir dessa missão primordial do Senhor Jesus, amados, né? Porque o tempo urge, o tempo está se acabando, é como uma pulheta, vai descendo, vai se exaurindo, o tempo vai se acabando, para mim e para você, né? Então nós precisamos, amados, enfrentar os dia a dias, as nossas lutas, enfrentar os inimigos, inclusive os judaizantes de hoje, né? Que são numerosos, né? E estão por toda parte tentando fustigar o progresso da igreja em pregar o evangelho para as pessoas. Esse povo vem perturbando, amados, a comunhão dos santos e trazendo obstáculos. Todos esses neo aí, entenda aí você o que é isso aí, todos esses neos aí que nebuliza, que altera, que muda os conteúdos dos oráculos de Deus. Eu quero concluir essa exposição com o último verso, o verso número 20, né, que diz: sentar à direita, né, nas regiões
celestiais. Já pensou? Que coisa, olha que homem é esse aí, nosso homem, Jesus, o único homem que está lá. Não, Elias, Enoque e tal, não é essa a dimensão. Amados, eu quis dizer para você, meus irmãos, que o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele recebeu uma missão e veio cumprir, amados, que foi determinada por Deus lá na eternidade, né? Antes da criação do mundo, ele retornou com a missão que cumpriu. Ele veio e disse, Pai, está consumado. E ele voltou, aí onde é que ele está? Assentado à direita, né, das regiões celestiais. Que maravilha, amados, né? Porque ele cumpriu a missão aqui na terra. O Deus homem, amado, ressuscitado, né? Assentado à direita de Deus Pai. Vamos ler aqui os versos 21 e 22. Eu vou ler aqui esses versos que nós já lemos. Vamos ler de novo aqui. Olha o que é que diz. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome a sua que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, né, o deu à igreja. Eita, que maravilha, né? Fantástico, não é isso? É esse o nosso líder. É esse o nosso Salvador. Não é A nem B, amados. Não é o homem, amados, não é uma estrutura qualquer. É Jesus Cristo, amados. E quem é ele? Esse é o Filho de Deus, amados, né? Que os Efésios, então, o adorou, o serviu a ele, amado. Nós não podemos esquecer deste exemplo grande dos Efésios para nossas vidas. Meus irmãos, o cristão não pode deixar de ter a sua vida comprometida, amados, por Jesus Cristo, diante de tudo que ele fez, amados, pela humanidade, que ele fez pela humanidade, irmãos, a sua vinda para resgatar, para fazer a redenção, para ser o remidor do homem pecador. Ele veio fazer isso, amados, né? O Senhor Jesus libertou o homem da escravidão do pecado, né? Olha, e Paulo deixou claro que a sua oração destacava a posição e mais alto do que tudo e de todos, que nele se encontra o poder sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo. Foi o que Paulo disse, né? A conquista, amado, de Jesus Cristo foi a conquista do homem. Há um homem no céu. Jesus Cristo, homem. O homem que nos veio libertar. Porque nenhum homem desse planeta, nascido de Adão para cá, tinha as credenciais. Só Jesus Cristo tinha a credencial, né? Porque ele era um homem sem pecado, né? Pôde pagar o pecado dos outros. Essa é a nossa conquista, amado, né? Ele derrotou o pecado, né? Ele derrotou o pecado, aquele pecado do primeiro homem, amados, que trouxe grandes consequências, meus queridos, para toda a humanidade, para mim e para você. Toda a descendência de Adão foi chamuscada com o pecado, né? Então, amados, o crente salvo, escolhido por Deus, deve colocar a sua vida à disposição da missão de Deus, irmãos, para buscar os pecadores e levar o conhecimento necessário que eles precisam ter através do poder do Evangelho, amados, para que elas aceitem e recebam as boas novas da salvação. O cristão tem em sua vida, né, ou em Jesus Cristo, amados, o seu Salvador, o seu líder, né, de todos os poderes para o cristão poder agir em nome dele. Ele dá o seu poder. E ele diz lá, mas recebereis o poder ao descer sobre vós.
Ele nos deu, Atos 1:8, para nós usarmos, ser seu representante em toda e qualquer missão, seja ela amado dos principados, constituídos das potestades assoladoras, dos poderes terreais e de qualquer nome que surja na humanidade deste século vindouro. Ele é o cabeça federal soberano que sujeitou todas as coisas aos seus pés e nos deu poder para nós representá-lo e exercitar esse seu poder na vida daqueles que estão necessitando dele. Amados, o presente que o cristão recebeu, o Filho de Deus, amados, não há como ser pago, pois custou a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, amados. Então, o cristão precisa obedecer a Deus para ter uma vida bem-sucedida, uma vida muito abençoada. E eu quero concluir fazendo as seguintes conclusões. Primeira, amados, o amor é o vínculo entre os irmãos, e toda a comunidade de poder cultivar, amados, este amor como uma regra na sua vida, amados, este amor responsável, irmãos, que nos traz alegria, esperança, amados, para que o cristão viva uma vida feliz, uma vida abençoada. A segunda conclusão para você, a esperança de um cristão que manifestou ser uma nova criatura, amados. Ele deve ter a sua consciência na medida do conhecimento de Deus na sua vida, para poder ter confiança e ter uma vida neste mundo e no futuro, a glória de Deus. E por último, quem está sentado no trono? Quem é? O Deus, homem, que veio ao mundo e liquidou a nossa fatura em relação ao pecado, à morte eterna, e nos possibilitou termos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Amém?